Abra sua Bíblia em Salmo capítulo 8. Salmo capítulo 8, por favor. Salmo 8. Eu quero mostrar algo para você que, se você entender, nunca mais sua vida vai ser a mesma. Pelo menos financeiramente falando, nunca mais vai ser a mesma. Amém? Você sabe, um homem, nós seres humanos, nós acabamos nos tornando produto do meio onde a gente vive. Por que eu digo isso? Você começa a conviver muito com uma pessoa, você vai pegando o quê? O jeito dela, o cacuete dela, a maneira dela. Por que geralmente o pai anda igual, o filho anda igualzinho o pai? Que ele vai se espelhando no pai, ele vai convivendo com o pai, ele vai pegando os trejeitos do pai. Então o homem, ele é produto do meio onde ele vive. Significa dizer o seguinte, que se ele vive no meio da miséria, a probabilidade para a mente dele estar programada para o pouco é muito grande. Se ele convive apenas com pessoas negativas, a probabilidade dele também se tornar uma pessoa negativa é muito grande. Se ele convive com pessoas que, infelizmente, as palavras delas são palavras pequenas, palavras medíocres, aquela pessoa que não tem visão nenhuma de futuro, então daqui a pouco ela vai estar falando igualzinha a ela acaba se tornando, se ajustando aonde ela está, produto do meio onde ela vive. Ao contrário disso, quando você começa a conviver com uma pessoa que tem visão, a sua visão também começa o quê? Vai se abrindo. Você começa a enxergar igual a ela, você começa a pensar igual a ela, e você começa a agir igual a ela, e passa a ter resultado semelhante ao dela. O que eu vou falar para você agora, eu não aprendi na faculdade de teologia. O que eu vou falar para você agora, eu aprendi com 10 pessoas milionárias, que eu convivi durante 4 anos. A primeira coisa que eu vou te ensinar, e o pastor José e o pastor Israel vão dar continuidade ao longo das próximas 9 ou 10 semanas, se você seguir a risca, você pode estar certo que o seu futuro vai ser prosperar. Não tem como dar errado, mas você tem que estar neste meio aqui, porque neste meio a tua visão vai crescer, o seu pensamento vai crescer, suas atitudes vão crescer, isso vai fazer a diferença. Amém? Então há um ditado, e uma das frases que eu acho muito bacana, que diz assim, olha: 2 homens olham pela mesma janela, um enxerga a lama, o outro enxerga as estrelas. Você pode repetir comigo isso? 2 homens olham pela mesma janela, um enxerga a lama e outro as estrelas. Pergunto eu, aonde está o problema? Está na janela? Está na paisagem atrás da janela? O problema está onde? Está em quem está enxergando. O problema está na visão do ser humano. Você vê isso claramente. Você entra numa loja, a mesma loja que vende o mesmo produto, está lá 2 vendedores. Um está encostado no balcão, mascando um chiclete, dá para ver até intestino que ele abre a boca. E quando você entra e fala assim, pois não. E o outro está ali simpático, prestativo. É ou não é? Olá, madame, olá, doutor, é ou não é? E ele te acolhe com carinho, ele te atende bem, ele te encanta. Daqui a pouco você nem queria comprar nada e acabou comprando por causa do quê? Por causa do camarada. 2 homens olham pela mesma janela, um vê lama, outro vê estrela. E você pode ter certeza que aquele mal-humorado é o que vai estar reclamando, que não consegue vender nada, que o ponto é ruim, que o produto é ruim. O problema não é o ponto, o problema não é o produto, porque o outro está no mesmo ponto, no mesmo produto e está arrebentando. O problema está onde? Nos olhos, visão. Sabe qual é o primeiro segredo que qualquer milionário tem? Eu aprendi com os milionários ter visão. Você pode ter fé a ponto de transportar montanhas. Se você não tiver visão, você não vai sair do lugar. Você pode jejuar a ponto de ficar mais seco do que eu. Se você não tiver visão, o teu jejum não vai fazer nada por você. É a sua visão que determina quem você vai ser daqui 1 mês, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos, Jesus não voltar. É a sua visão que vai fazer você chegar a algum lugar, ou vai fazer você continuar no mesmo jeitinho que está, ou pior, vai fazer você retroceder. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Olha a diferença da cabeça
e da visão do americano para a cabeça do brasileiro. O filho do norte-americano, desde cedo, o pai coloca dentro dele uma visão. Uma visão. Filho, você não pode ser mais um no mundo. Você não veio ao mundo para ser, mas de alguma maneira você tem que fazer a diferença. De alguma maneira você tem que influenciar. Você tem que arrebentar de alguma maneira. Olha, você tem que dar um jeito de ganhar o seu primeiro $1 milhão. Então a criança já vai crescendo, nutrindo dentro dela o quê? A visão. Ela não tem, mas dentro dela ela já concebeu o quê? A visão. Meu pai disse que eu tenho que arrebentar, eu não posso ser mais um, eu tenho que fazer a diferença, eu tenho que ganhar meu primeiro $1 milhão. Então ele vai crescendo, não achando $1 milhão impossível, muito pelo contrário, ele apenas acha $1 milhão o primeiro desafio da vida dele. Filho do brasileiro. Como é que é? Se você não estudar, rapaz, você não vai ser ninguém na vida. E tome cascudo. Não é uma realidade? É uma briga empurrando ele para ir para o colégio. E o sonho do brasileiro, nosso, eu sou brasileiro como você, mas entenda, eu estou falando do quê? Visão. Quando se fala do sonho do brasileiro, qual é o sonho do brasileiro? O sonho da casa própria. Qual a diferença de visão? Primeiro mundo, terceiro mundo. Primeiro mundo, eu tenho que conquistar meu primeiro $1 milhão. Terceiro mundo, o sonho da casa própria. Quem casa, quer casa. E a pessoa às vezes trabalha a vida toda com o sonho da casa própria. E o governo até incentiva hoje, nada contra. E a pessoa às vezes, coitada, passa o resto da vida pagando uma casa. Quando ela está quase morrendo é que a casa se torna própria. Está amarrado. É ou não é uma realidade? Ela passa a vida toda morando numa casa que ainda não é dela porque ela está pagando. No finalzinho da vida, tadinha, ela conseguiu a casa própria, ficou para os filhos. Você acha que essa é a visão que Deus quer para você, gente? Qual é o sonho de Deus para você? Qual é a visão de Deus para você? O que Deus espera de você, de mim, de nós? Ele apenas quer que você enxergue como Ele enxerga, porque aí você vai longe, você vai arrebentar, você vai fazer a diferença. Então 2 homens olham por uma janela, um enxerga a lama, outro enxerga estrelas. 2 pessoas assistem uma mesma reunião, uma vê uma oportunidade, a outra não acontece nada de diferente. É verdade ou é mentira? 2 pessoas, elas estão no mesmo lugar, uma consegue arrebentar e a outra não sai do lugar. O problema está nos olhos, mas não vai mais ser o seu problema a partir de hoje, porque Jesus vai entrar aí e vai abrir a sua visão como nunca antes. Ele vai te dar uma visão sobrenatural em nome de Jesus. Antes ainda de eu entrar aqui, aonde eu quero entrar de fato e de verdade, estava lá o garotinho com 5 pães e 2 peixes, correto? Aí o discípulo, olha a diferença de olhos, de visão de um para o outro. O discípulo chega para Jesus e diz: mestre, está aqui, olha, 5 pães e 2 peixes. Mas isso aqui não é nada, não dá. Ou seja, é impossível. Aí Jesus, com os olhos da fé, pega os mesmos pães, os mesmos peixes e faz o quê? Assim é suficiente, meu filho. O que os teus olhos não estão vendo, o meu já estão enxergando. Pai, graças te dou porque o Senhor já abençoou tudo, já arrebentou, já fez a diferença. Começou a dividir e foi multiplicando, 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 sobrou 12 cestos. O problema não estava no pão, nem no peixe, nem na multidão, estava nos olhos de quem estava com o pão na mão. Tem gente que com pouco faz virar muito, e tem gente que muito faz virar nada. O problema está na visão. Quando Moisés mandou os 12 espias lá para a terra de Canaã, Deus tinha prometido que a terra era deles. A terra é de vocês, o melhor lugar do mundo. Vão lá espiar, vão lá enxergar para ver se vale a pena ou não. Foram os 12. Depois de 40 dias eles voltaram. 10 deles voltaram reclamando, dizendo assim: ó, não vale a pena não, a terra é muito difícil, quem mora nela é gigante, é impossível a gente entrar nela, é melhor a gente continuar aqui no meio do deserto mesmo. Porque a visão deles era o quê? Pequenininha. Mas 2 homens, Josué e Caleb, falaram assim: ô rapaz, tá amarrado, poxa, que história é essa? Se Deus se agradar de nós, nós vamos entrar lá, nós vamos possuir, a terra vai ser nossa, vale a pena sim. Então o problema não estava na terra, não estava no gigante, o problema estava nos olhos. Entende onde eu quero chegar? Quanto você acha
Quanto você acha que seria um salário justo para o que você faz? Quem é dona de casa? Fique em pé, dona de casa, por favor. Uma salva de palmas para as donas de casa, por favor. Parabéns. Quanto seria o seu salário, dona de casa? R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$5.000, R$10.000, R$50.000, 100. Se pagasse 1 milhão por mês seria pouco. Se pagasse 1 milhão por mês seria pouco. Porque tudo que você faz é com amor e é com carinho. É verdade ou é mentira? Pode sentar, brincar. O que você faz te deram um preço. Você é professor, você trabalha com informática, você é costureira, você é isso, você é aquilo. Então te deram um preço por você. Você vale 1.000 e você aceitou o preço que te deram. Você vale 500 e você aceitou o preço que te deram. Você vale um salário mínimo e você aceitou o preço que te deram. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Deus não te deu limite. Isaías 40, versículo 12. Quem que na concha da sua mão pegou todas as águas do oceano, e quem mediu os céus a palmos? Quando Isaías quis descrever a grandeza de Deus, coitado, ele não tinha palavra, ele não sabia o que falar da grandeza de Deus. Ele falou assim, para mim Deus, ele toma o oceano todo nas mãos e mede os céus a palmos, mas ele achou um Deus muito pequenininho, porque este não é ainda o Deus que eu vou te descrever aqui agora. Cadê aquela lousa? Pega ela para mim. Posso te dar um exemplo rápido e objetivo? Você não vai dormir não? Eu vou te descrever quem é Deus, e se hoje você tiver visão, meu caro, você vai arrebentar em nome de Jesus. Amém? Este Deus que quer fazer você não apenas um milionário, este Deus que quer que o seu dízimo seja milhões. É diferente uma coisa da outra. Este Deus que quer fazer de você uma pessoa grande, uma pessoa mega, e você pode chegar lá porque você é filho de Deus. Amém? Visão. A primeira coisa que o milionário tem que ter. Uma pessoa sem visão, todo milionário antes de ser já se enxergava milionário. Antes de ter o primeiro milhão ele já acreditava que podia chegar lá. Toda pessoa que hoje tem a sua empresa, antes de ser empresário, já se enxergava empresário. Foi só questão de tempo. A visão já estava dentro dele. Amém? Para você entender um pouquinho de quem eu estou falando, deste Deus grande, deste Deus vivo, deste Deus poderoso. Eu não sei se você vai conseguir entender, a minha letra é horrível, mas pelo menos ouça, por favor. A ciência diz que o nosso universo... Dá para enxergar assim? Ai, meu Deus, que vergonha. Dá para ver? Lá no telão dá para ver? Dá ou não dá? É isso aí mesmo, uma coisa horrível, mas é isso aí. A ciência diz que o nosso universo ele tem uma forma de um cilindro, igual isso aqui, por causa da curvatura do espaço. Eu vi um camarada falar sobre o universo, chamado Mário César Cortella. E olha só o que é a grandeza de Deus, para você entender com quem que você vai falar agora. Você vai falar com Deus. Você não vai falar com o gerente do banco. Você não vai pedir um favor para um agiota. Você não vai falar com o governador, com o presidente. Você vai falar com Deus. Eu vou mostrar para você com quem você vai falar e agora. E é Ele que vai mudar a sua vida. O universo ele tem uma forma cilíndrica. A ciência diz que o universo surgiu há mais ou menos 15 bilhões de anos. Dá para entender? Muito bem. Numa explosão que eles chamam de Big Bang. Então entenda. A ciência diz que o universo estava todo concentrado num ponto só. Imagine você se eu pudesse pegar uma mola de aço agora e espremendo até não dá mais para apertar ela. E eu amarrei ela um pouquinho. Em algum momento essa corda foi cortada. O que vai acontecer com essa mola? Imediatamente ela vai explodir. A ideia deles é essa. Estou falando da ciência, mas já vou entrar na Bíblia. Então, eles dizem que essa explosão deu origem ao universo, que começou a expandir. Ele tem essa forma cilíndrica. Ele foi crescendo, isso há mais ou menos 15 bilhões de anos, crescendo, e dentro dele foram sendo agrupadas bilhões e bilhões de estrelas, agrupadas no que nós chamamos de
galáxias. Correto? O universo tem pouquinhas galáxias. Só tem 200 ou 200 bilhões de galáxias. Pouquinho. Muito bem, você vai concluir o lógico comigo. Quando a mola chega ao seu máximo de expansão, o que ela vai fazer? Ela vai voltar. Então eles dizem que o universo, cedo ou tarde, vai o quê? Voltar, vai acabar. Eles já calcularam que isso vai acontecer há mais ou menos 12 bilhões de anos. Fique tranquilo, até lá você já está aposentado. Até lá você já resolveu a sua vida, Jesus já voltou. Mas vamos lá, vamos continuar. Dentro desse universo, com 200 bilhões de galáxias, nós temos uma galáxia, a nossa, pequenininha, chamada Via Láctea. Nossa, que letra, rapaz. Eu fugi das aulas de caligrafia, me perdoem, tá? Via Láctea. São 200 bilhões. Nós estamos em uma galáxia chamada Via Láctea, que não é tão grande assim. Ela só tem 100 bilhões de estrelas. Vai vendo quem é Deus. Quem você veio buscar essa noite? Vai vendo quem é Ele. Muito bem. Dentre essas 100 bilhões de estrelas, nós temos uma muito conhecida chamada Sol, nosso Sol. Aqui, ó, pequenininho. Então o que é o Sol? É uma estrelinha, dentre outras 100 bilhões de estrelas, de uma galáxia, dentre outras 200 bilhões de galáxias que estão dentro de um universo. Então você veja o quanto nós somos o quê? Não é que nós somos pequenos, o quanto nós diminuímos Deus. Muito bem, ao redor do Sol tem alguns planetas, 9. Um deles chama-se Terra, que é onde nós estamos neste momento, correto? Então o que é a Terra? É um planetinha, dentre outros 9 planetinhas, que giram em torno de uma estrelinha, dentre outras 100 bilhões de estrelinhas, que compõem uma galáxia, dentre outras 200 bilhões de galáxias. Teu Deus é pequeno? Não parei não. Dentro da Terra tem um elemento chamado vida. Correto? Sabe quantas espécies de vida tem dentro da Terra? 3 milhões. Nós somos uma espécie, mas tem quantas? 3 milhões de espécies de vida, entre animais, plantas, bactérias e tudo mais. 3 milhões. Uma dessas espécies somos nós, o homem, chamado de Homo sapiens. Então o que é o homem? O que é o homem? É um ser, dentre outras 3 milhões de espécies, que habitam um planetinho, que gira em torno de uma estrelinha, dentre outras 100 bilhões de estrelas, que compõem uma galáxia, dentre outras 200 bilhões de galáxias. Não paro por aí, posso continuar? Vou terminar já. Muito bem. Hoje nós temos na Terra 7 bilhões e 200 milhões de habitantes. Um deles é quem? Ih, não ouvi ninguém. Um deles é quem? É você. Um deles é você. Eu vou colocar aqui, ó, você. Ok? Então quem é você? Peguei você. Você é um indivíduo, dentre outros 7 bilhões e 200 milhões de habitantes, que compõem uma espécie, dentre outras 3 milhões de espécies, que habitam num planetinha, que gira em torno de uma estrelinha, dentre outras 100 bilhões de estrelinhas, que compõem uma galáxia, dentre outras 200 bilhões de galáxias. Mas, meu caro, aí na sua Bíblia, em Salmo capítulo 8, que eu pedi para você abrir, você vai ver escrito o seguinte: da
Davi está olhando para tudo isso aqui. Ele não tinha noção dessa grandeza. Ele não sabia o que era isso. E nem a gente sabe exatamente o que é isso. Isso aqui é ciência, é teoria. Davi está olhando para a lua, para o sol, para as estrelas. Ele diz assim: ó, meu Deus, Senhor nosso, quão grande é o seu nome. Leia aí, daqui a pouco você vai ver. Quão grande é o seu nome em toda a terra. Quando eu olho para o céu, a lua, para as estrelas, me pergunto: o que é o homem para que dele te lembres? E quem é o filho do homem para que o visites? Davi está olhando para aquela grandeza, ele fica, coitado, sem graça, falando: meu Deus é tão grande, é tão poderoso. Quando eu olho para tudo isso aí, eu pergunto: o que é o homem para Deus se lembrar dele? E quem é o filho do homem para Deus o visitar? Agora, meu caro, enche o peito para repetir comigo bem alto. Aí Deus responde assim: olha, fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus. Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus. Eu estou mostrando para você um Deus que conta as estrelas pelo nome. Para a gente o planeta Terra é grande, para muitos o Ceará é enorme, para muitos Fortaleza é gigante, para muitos o bairro onde você mora é grande. Tudo é pequeno diante de Deus. E mesmo tudo sendo pequeno, ele disse assim: olha, o ser humano é a minha obra-prima, ele é o máximo da minha criação. Eu criei tudo isso aqui e eu dei para o homem dominar. Amém, gente? Então eu vou perguntar de volta: quem é você? Hã? Você é um pouco maior do que tudo isso. Você não é um ser humanozinho dentre 7,2 bilhões de seres humanos ou de espécies, dentre outras 3 milhões de espécies que habitam um planetinha que gira em torno de uma estrelinha, dentre outras 100 bilhões de estrelinhas no universo com 200 bilhões de estrelas. Não, você é um pouco maior do que tudo isso, porque você é um pouco menor do que Deus. E quem criou tudo isso foi Deus. Diga: tá ligado? E eu pergunto para você, meu amigo, você veio aqui pedir para Deus um emprego? Você veio pedir para Deus aumentar seu salário? Você veio pedir para Deus apenas aumentar 10% das suas vendas, dos seus clientes? Você veio apenas pedir para Deus te tirar do sufoco? É este Deus que você veio buscar aqui? Veio buscar o Deus errado. O Deus que eu creio é um Deus que pode dar muito para você. É um Deus que quer fazer de você um empresário, para ter uma empresa para 5.000 funcionários, para você poder, em nome de Jesus, sustentar 5.000 famílias e dizer assim: ó, segunda-feira vocês vão tudo comigo lá na igreja. Amém? Eu não ouvi um amém lá no meio. Pastor José vai ter que abrir reunião de 1 em 1 hora. Já pensou? Essa é a nossa fé. O Deus que a gente crê é um Deus grande. Então qual é a primeira coisa que eu aprendi com os milionários? Que todo milionário tem que ser um homem do quê? De visão. Toda pessoa que quer prosperar, ela tem que ter visão. Fique em pé um minutinho, por favor. Qual é a sua visão de Deus para essa noite, para essa reunião, para agora? O que você acha que Deus pode fazer você? Aonde você pode tirar, obrigado. Aonde você acha que Deus pode te levar, minha gente? Desculpa se eu estou pegando pesado, mas Deus tem que mudar a sua história de vida. Mas Ele só muda a história de vida de uma pessoa quando a visão dela cresce, quando a visão dela aumenta. Você vai falar com Deus agora: eu quero ser grande. O seu pedido vai ser o quê? Visão. Meu Deus, pelo amor de Deus, eu estou enxergando um Deus errado. Hoje eu estou começando a ter noção de quem é Deus. Poxa, meu Pai, eu não posso sair daqui para ter essa vidinha pequena que eu estou tendo. Poxa, meu Deus, o Ceará é pequeno diante do meu Deus. Fortaleza é um pinguinho d'água diante do meu Deus. Como é que eu não vou fazer a diferença neste lugar, poxa? Tem gente que sai daqui para São Paulo para tentar a vida, e tem gente que sai de São Paulo para cá porque vê nessa terra uma terra maravilhosa. O problema não está na terra, o problema está na visão. Estava. Amém, gente? Você tem que parar de pensar pequeno. Eu quero ter prazer de crescer, fazer a diferença. O dia que eu tiver mais apertadinho, eu quero ter 1.000, 2.000, 5.000 para dar de oferta. O dia que eu tiver mais apertado. Então quando você começa a se enxergar assim, Deus começa a trabalhar em cima da sua visão. Ele fala: agora esse meu filho chegou no ponto
que eu queria. Dois olham pela mesma janela, um enxerga a lama, outro enxerga as estrelas, a grandeza. O que você está enxergando hoje? Então você vai fazer hoje um pacto aqui comigo e com Deus. Um pacto de ser grande. Você vai fazer isso com você. Você vai dizer: eu mereço ser grande, eu sou filho de Deus. Eu vou fazer um pacto, eu vou ser grande, eu vou crescer. Não importa quanto eu vou trabalhar, quantas noites eu vou ficar sem dormir. Não importa, eu vou ser grande. Eu não vou aceitar migalha, eu não vou aceitar resto. Eu estou cansado das pessoas me darem o valor e dizer: ó, você vale isso. Uma ova! Eu sou filho de Deus, caramba! Amém, gente? Vai fazer um voto de grandeza. Toda semana você faz voto na igreja. Toda semana você pega envelope na igreja. Hoje você vai fazer diferente. Você vai fazer um voto de grandeza. Voto de grandeza. Eu vou fazer um voto para ser grande. Eu vou mostrar para Deus que eu quero ser grande. Eu vou mostrar para Ele que Ele pode contar comigo, que a minha visão não é mais a mesma a partir de agora. Meu Deus, eu tenho que sair daqui diferente hoje, em nome de Jesus. Amém, gente? É isso que você vai fazer. Todo mundo vai poder fazer um voto. Você vai sair daqui enxergando diferente. Tudo você vai enxergar oportunidade. Em vez de enxergar problema, você vai enxergar oportunidade. Tudo que derem na tua mão, você vai enxergar uma maneira de ganhar dinheiro, ao invés de perder. Amém? Tudo na sua mão vai se resumir a lucro e não mais a perdas. O Espírito Santo vai te dar essa visão, essa sabedoria. Você vai usar a sua visão. Você vai dizer: eu tenho visão para crescer. Chega, meu Deus. Eu entrei hoje aqui pobre, mas estou saindo daqui rico. Eu entrei aqui desempregado, estou saindo daqui empresário hoje, em nome de Jesus. Eu entrei aqui no vermelho, estou saindo daqui no azul. Porque a minha visão mudou de hoje em diante. Amém, gente? Visão é tudo, tudo. Até para fazer voto tem que ter o quê? Tem que ter visão. Quando tiver visão, sempre ficar fazendo votinho, nunca Deus vai te dar condições de fazer voto grande. Então você vai quebrar o protocolo. Vai fazer um voto de grandeza. Em nome de Jesus.